Apocalipse 19:10, a palavra diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vou ler nessa versão aqui. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, essa palavra ela fundamenta muito o aspecto de como a gente deve organizar a forma com que a gente enxerga a profecia. Muitas vezes a gente constrói diversas vertentes da profecia. Eu nem preciso falar da importância da profecia em si, né, como essa profecia ela é importante. Profecia não só como palavra de Deus que foi dada a cada um de nós, mas como aquela direção de Deus que vem com a atualização do sentido da vontade de Deus na palavra que é liberado em âmbito pessoal. Você consegue entender isso que eu te disse? Eu vou repetir para ficar um pouquinho melhor a construção, para você entender mais fácil. Mas a gente tem a profecia, que é a própria palavra de Deus, que é a soma desses livros e que foram trazidos até nós. Você sabia que a Bíblia, por exemplo, ela não foi escrita em formato livro? Você sabe disso? Então assim, ela foi construída em trechos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e foi isso, homens de Deus, homens que tiveram debaixo de uma ação de Deus, eles foram trazendo esses papiros, eles foram trazendo as pequenas palavras que foram registradas e juntaram a ponto que chegasse a Bíblia da maneira que a gente escreve. Mas isso não tira o grau de importância. Isso só aumenta o grau de importância porque a gente entende, eu já falei isso, vou repetir, acredito que aqui, com certeza, eu sempre repito isso aqui, porque é importante, mas o que a gente entende? Que há uma valorização naquilo que Deus fez, porque Ele é soberano, amém? Então eu tenho que olhar para as Escrituras e entender que há uma soberania de Deus. Então, o que torna a Bíblia, a palavra, inalterável, porque Deus é soberano, Ele está por trás da palavra. Então se Ele está por trás da palavra, isso eu preciso entender que a profecia, a palavra, a forma com que a palavra chega a cada um de nós, ela foi protegida pela presença de Deus, por aquilo que Deus desejava deixar na face da terra. Então se a Bíblia chegou assim para nós, é porque Deus quis que ela chegasse assim, amém? Então eu tenho a profecia como uma palavra escrita, como a soma dessa construção, dessa inspiração que foi espalhada e juntada em forma de livro para cada um de nós. E a gente tem hoje 66 livros que foram construídos para que a gente tivesse essa profecia. Mas a gente também tem a profecia como aquele direcionamento, quando Deus pega algo que tem a ver com a fundamentação da profecia que está nessa palavra e traz numa medida para você que alcança o seu coração de uma tal forma que mexe com os seus dias e com a sua direção de vida. Então essa palavra, ela também é uma palavra que a gente chama de palavra profética, que aponta para um tipo de argumento profético e de acontecimento profético que mexe no aspecto da individualidade que a gente possui em termos de entendimento, de direcionamento da própria vida, amém? Então Deus, Ele mexe dessa forma, Ele mexe. E aí a gente tem aqui algo muito importante. Aqui nessa passagem especificamente, nós temos alguém chamado João. E João, ele está diante de um ser celestial. Ele está vivendo uma experiência sobrenatural. Aquilo foi tão forte, o impacto foi tão forte, de ele estar se deparando com um ser celestial, que ele se dobra e ele direciona
a sua adoração àquele ser celestial. Eu gosto muito, irmãos, muito de observar aquilo que está ao redor de uma palavra que Deus está liberando. Então, qual é o nosso tema principal nessa chavezinha que a gente está liberando hoje? O Espírito da Profecia. Isso fica uma dica para você estudar a Bíblia. Quando você vai pegar um determinado assunto, irmão, sempre observe o que está ao redor, porque ali a gente vai encontrar princípios que são avisos de Deus para os nossos dias. Então, o que antecede é importante. O nosso alvo é o Espírito da Profecia, mas como Deus constrói essa percepção é algo muito importante. Então a gente tem João aqui vivendo um sobrenatural, recebendo uma revelação de Deus, recebendo algo que ia mexer não só com seus dias, mas com os dias da igreja futura, que ia dar uma outra condição de percepção de como Deus age, porque a palavra diz que ele não só ouviu, mas ele viu. Você imagina, irmãos, a gente está diante aqui de algo tão sobrenatural, que João, ele não apenas ouviu a palavra acerca da revelação de Jesus, acerca daquilo que ainda iria acontecer, ele viu, os seus olhos se abriram. É como se Deus pegasse ele e levasse para uma dimensão muito maior do que ele experimentou até então. Você já imaginou você simplesmente entrar em outro plano espiritual, a ponto que você consiga ver aquilo que Deus está anunciando? Você imagina se você tivesse um tipo de arrebatamento aqui nessa manhã, e que de repente Deus te pegasse, te levasse para outro lugar, e você começasse a ver tudo aquilo que Deus ainda vai realizar nos seus dias. Esse impacto é que João estava vivendo. E aí, eu quero abrir aspas aqui, por quê? Porque toda vez que a gente vê um homem comum, que é pecador como cada um de nós, vivendo algo extraordinário em Deus, vivendo experiências que nenhum homem viveu, eu preciso entender que é a Bíblia nos dizendo que a gente pode viver um nível maior de medidas de Deus também, porque era um pecador como cada um de nós, mas ele viveu esse aspecto. Então eu preciso entender que essa fé que foi oferecida a nós, ela pode levar a gente a níveis maiores de experiências com Deus, e isso tem que ser um alvo para a nossa vida. O alvo não é o que eu vou fazer na igreja, é o que Deus vai fazer em mim primeiro. O alvo não é a experiência que eu vou ter num culto apenas, mas a experiência que eu vou ter com Deus para chegar num culto. Porque esse é o evangelho. E João, ele estava lidando com uma realidade que com certeza ampliou a sua percepção daquilo que Deus pode fazer na vida do homem. E esse é um convite, porque o primeiro chamado de Deus para você é esse aspecto de ampliação de percepção. A questão não é só razão, intelecto, curso, não. A questão é experiência legítima e verdadeira com a ação de Deus. São aspectos que ampliam a nossa fé. Hoje a gente tem ministrações que muitas vezes são geradas por inteligência, muito mais por inteligência artificial do que por inspiração de Deus. Nós temos canções que são letras por dons de construção de poema pessoal, mas que não tem inspiração de Deus. Agora imagina se as nossas canções fossem geradas sempre nesse ambiente, onde os músicos conseguem ver a ação de Deus, onde a ampliação da percepção daquilo que Deus está fazendo seja maior. Você imagina o nível de canção, o nível de palavra, se todos nós estivéssemos queimando e vendo as realidades dos céus agora. É o que João está vivendo. Agora, onde ele estava quando ele recebeu essa palavra? Quem lembra? Aonde? Na ilha na prisão, no lugar que ele foi jogado para morrer. Você imagina o aspecto. Mas quando Deus for liberar uma revelação,
ele foi o alvo. Eu costumo dizer que há níveis de revelação que eles acontecem no mesmo nível da entrega, da obediência. O problema é que a gente quer buscar a revelação pelo intelecto, e a revelação ela vem pela entrega. E ele começa a se deparar com um ser celestial, e ele se dobra, e ele começa a adorar, e aqui é um aviso que é algo real. Às vezes a gente se dobra àquele que manifesta os céus, a gente se prostra para pessoas que a gente entende que elas são de Deus, a gente se submete, quase que a gente adora pessoas que carregam algo. Mas a reação desse ser celestial foi: não. Olha só, eu sou conservo. Eu vim aqui servir você. Não, esse não é. Você não pode direcionar a sua obediência, a sua adoração apenas a mim. Não. É a Deus. Eu estou aqui por causa dele. Às vezes a igreja vira esse ser celestial, meu irmão. A gente se dobra à igreja, mas não se relaciona com Deus. A gente se dobra às nossas canções. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? A gente se dobra às nossas canções, nossos músicos, mas não a Deus. Quando que a gente está adorando da maneira certa? Quando esse clamor toma os nossos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando a gente acorda de manhã e o primeiro pensamento é: Senhor, qual é o teu desejo para hoje? Senhor, o que hoje o Senhor tem para mim? Esse é o coração. E quando a gente acorda de madrugada, o pensamento é: Deus me acordou, eu preciso orar ao meu Senhor. Esse é o aspecto. Então, como está a sua adoração? A quem você se dobra? Essa é a grande pergunta. Às vezes a nossa adoração ela está voltada ao Netflix. A gente tem mais tempo para o Netflix do que para a leitura da palavra. Eu preciso entender que tudo aquilo que eu reconheço acima daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é, isso acaba roubando uma medida de adoração de cada um de nós. É que a gente tem aspectos de adoração e pensamentos de adoração que muitas vezes a gente não percebe. Que esse tipo de reconhecimento, como se dali viesse o que a gente precisa, isso nos faz substituir o próprio Deus. Não, meu irmão, a gente não pode substituir o próprio Deus, não. Deus pode usar alguém, a gente se alegra, ok, mas a gente sabe onde está a fonte. A gente celebra o crescimento de uma igreja, ok, mas a gente sabe onde está a fonte. O maior cuidado, a gente tem mais de 20 anos de ministério lá em Itajaí, e o maior cuidado é proteger a fonte, não é proteger a igreja. A gente não protege a nossa reputação. A nossa reputação não interessa, o que interessa é a palavra, o que interessa é aquilo que o Senhor está fazendo, é isso que a gente protege. O que é genuíno, o que é puro, o que é verdadeiro, é isso que a gente protege. E são coisas que são importantes, porque senão a gente se dobra a coisas que a gente não deveria estar se dobrando. A gente reconhece coisas que a gente não deveria estar reconhecendo. A profecia, ela nunca começa, irmãos. Isso já, vamos começar uma construção aqui. Guarda uma coisa no seu coração, a profecia ela nunca começa no profeta. Entenda o que eu vou te dizer. A profecia ela sempre vai começar em Cristo. Não é dele que vem a palavra, ele é a palavra. Então a profecia ela não começa em algum lugar que não seja Cristo. Não, ela começa em Cristo. Alguém pode carregar a profecia? Pode. Mas ela começa em Cristo. Então eu preciso perceber que nada do que me dizem pode estar desligado daquilo que Ele é. Porque se não vier carregado daquilo que Ele é, não pode direcionar a minha vida. Aí quando está desligado daquilo que Ele é,
quando a gente percebe que as palavras, elas estão nos conduzindo num nível de manipulação e não de vontade. Quando aquilo que a gente recebe tem a ver com aquilo que alguém espera de nós, não daquilo que Deus espera de nós. E como eu sei que é aquilo que Deus espera de mim? Quando o teu coração queima. Quando essa palavra se repete no teu coração o tempo inteiro. Quando você não está realizando aquilo que Deus disse, você se sente incomodado. Parece que você se sente em desobediência. Você fica agoniado, e por mais que coisas boas aconteçam, ainda tem uma sensação de tristeza. Por quê? Porque isso não traz realização. Porque a realização, ela vai vir com o cumprimento da vontade. Quando você começa a entender qual é a vontade, cumprir a vontade, aí vem o senso de realização no Senhor. Aí você tem a vida de Cristo daquilo que você está fazendo. Estão comigo? Amém? A profecia que não exalta aquilo que Jesus é, ela não possui o Espírito. Ela possui apenas um jogo de palavras. Então a profecia, ela precisa exaltar aquilo que Jesus é. Senão ela passa a ser um jogo de palavras. Então eu começo a liberar o que eu espero que alguém faça. Isso é muito perigoso, irmão. Porque a pessoa pode estar cumprindo o que eu espero que ela faça, longe da vontade de Deus. E aqueles que conduzem pessoas dessa forma, um dia pagarão por esse sangue. Um dia estarão diante de Jesus. Por isso que a gente precisa ter temor quando a gente fala de profecia. A profecia, ela não pode, irmãos, jamais, de hipótese alguma, carregar o nome do profeta. Ela precisa carregar o nome de Jesus. O que a gente faz não pode carregar o nosso nome. Precisa carregar o nome de Jesus. Às vezes, as pessoas argumentavam a gente, falavam o seguinte, principalmente o meu pastor Luiz Hermínio, as pessoas diziam assim: pastor Luiz, você não tem medo não, você sai demais, você não tem medo que algum pastor tome a tua igreja? Vocês estão, a gente vai em Mevan também, irmãos, mas a gente trabalha com a mesma qualidade naquilo que é Mevan e naquilo que não é. Por quê? Porque nós estamos diante da igreja de Cristo, não importa o nome da placa. E as pessoas vinham: vocês não se preocupam? E se alguém tomar o teu lugar, Luiz? Eu lembro da resposta do meu pastor. A primeira coisa que ele falou foi: aí que você não entendeu. O meu lugar não é na igreja, o meu lugar é em Cristo. Eu não tenho lugar. Não esse lugar que você espera que eu tenha. Então a grande questão é essa, sabe? Qual é o nosso lugar, irmão? Por que você veio aqui nessa manhã? Por que você veio na oração de manhã cedo? Aleluia. Por que nós viemos ao culto? Para que o pastor nos perceba? Para que a liderança nos perceba? Ou por causa de Cristo? Que nome nós estamos carregando? Uma vez eu estava empolgado, Tiago estava empolgado. Sabe quando a gente recebe convite para visitar aquela igreja, para ministrar naquela igreja que é referência para nós? Você já viu isso? Irmão, eu fui convidado e eu sempre olhava, né? Falava: pô, que igreja legal, ó, tem fulano, Beltrano, que povo massa. E admirava, se achava muito legal a forma que eles conduziam tudo. E aí de repente veio um convite para eu ministrar na igreja. Eu queria ser ministrado por eles, irmão. E aí eu feliz da vida, né? Todo bobo, semana toda, uau, final de semana especial, vou estar com esse povo. E aí eu tô saindo para ir no aeroporto, saindo com as minhas malas assim. Lá em casa é a mesma coisa, né? Despede os filhos da esposa, meu filho pequeno de 5 anos vai até o elevador com a minha mala e tal, e é sempre o mesmo procedimento para sair de casa. Aí ele volta, chora uma meia hora, daí depois acalma e assim vai, né? E aí, a hora que eu estou saindo, a minha esposa me chama: amor, vem cá. Aí eu fui. Irmão, a gente sabe que
Às vezes é a esposa, às vezes não é a esposa, né? Às vezes é o Espírito Santo de Deus, né? E eu olhei para minha esposa, pensa numa baixinha invocada, irmão. E aí eu olhei para minha esposa e já vi que era algo de Deus ali. Aí ela olhou para mim assim, amor, qual o motivo que está te levando aí nessa igreja? Por que você está indo? Aí ela parou, olhou para mim assim, ainda é por causa de Cristo? Meu irmão, você já levou um tapa profético? E aí eu olhei para ela, pensei e falei, amor, ainda é por causa do Senhor. Aí ela falou, então você está abençoado aí. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Como é legal, né? A gente trazer isso para os nossos dias, quando a gente vai sair de casa. Isso deveria ser o nosso pensamento, né? Ainda é por causa de Cristo? E se a igreja não for tão legal como a gente esperava? Hã? E se as coisas derem errado? E se não for tão perfeito assim, aquilo que a gente sonhava? Se acontecer alguns naufrágios, como Paulo viveu? E se acontecer alguns apedrejamentos? Algumas prisões no caminho? Como fica o nosso evangelho? E se acontecer a maledicência? Aquele cara que você gostava, aquela mulher que você gostava, aquela pessoa que você tinha um amor, você trouxe para perto, de repente essa pessoa virou Judas para você. Como fica o teu evangelho? Será que por causa de Cristo a gente perdoa de novo? Será que por causa de Cristo a gente continua? E se o nosso pastor falhar? E se o nosso pastor errar? Pode errar? Pode. Será que a gente continua? Qual é a motivação da nossa continuidade? Precisa ser sempre o Senhor. Então isso tem que estar no nosso coração. É a nossa primeira medida. A profecia sem Cristo, meu irmão, é apenas um sopro, uma voz liberada que não tem. É como uma palavra sem vida, sabe? E essa é a diferença, para mim é o termômetro espiritual. Quando algo é verdadeiro, legítimo de Deus e quando não é. Quando é verdadeiro e legítimo de Deus, quando a profecia é verdadeira e legítima de Deus, ela traz consigo a vida de Deus. Quando a profecia ela não é verdadeira e não vem de Deus, ela não traz a vida de Deus. A pessoa ela obedece, mas não está dentro da vida de Deus. Ela não consegue viver algo no Senhor. Ela não consegue mais vibrar por aquilo que ela está vivendo. Ela não consegue amar mais aquilo que ela está vivendo. E aí o ministério passa a ser um peso. Por quê? Porque a vida de Deus não está ali. Às vezes a gente se relaciona com os afazeres de Deus. Olha a habilidade que o ser humano tem, mas a gente não se relaciona com Deus. E a ideia de Deus é que a gente se relacione com Ele. Aqui, meu irmão, aqui, nessa palavra, quando a gente fala que a profecia é o testemunho de Jesus, a palavra aqui é martíria. Testemunho é martíria. Ou seja, eu preciso trazer um nível de interpretação aqui. Isso tem a ver com aquilo que Jesus viveu, com a entrega dele, com o martírio dele, com a obediência dele. Então, o que a palavra está dizendo aqui, irmão? A palavra está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é a essência da profecia. Então, a profecia, ela tem um cumprimento, e o cumprimento está na obediência. Então, esse princípio eu preciso entender. Então tá, vamos lá, vamos trazer para a nossa vida. A palavra foi liberada para nós, não foi? Foi ou não foi? E como eu consigo estar em Cristo? Através da obediência. Então a essência da profecia não é apenas a liberação da palavra.
mas a reação diante dela. Esse processo aqui de martíria ou martírio, testemunho, precisa estar em conjunto com aquilo que eu recebi de Deus. Precisa acontecer junto com aquilo que eu recebi de Deus. E aí é que vem. Porque a gente separa profecia quando é de Deus e quando não é da seguinte forma: se acontecer, é de Deus. Se não acontecer, não é de Deus. Na essência, eu elimino, nesse tipo de pensamento, eu elimino o martírio, o testemunho. Jonas foi a Nínive e pregou a destruição de Nínive. Nínive foi destruída? Quando ele pregou a destruição? Não. Ele deixou de ser profeta? Não. Então esse tipo de pensamento já se quebra, porque não tem a ver com o cumprimento. Por que Nínive não foi destruída? Porque houve um nível de arrependimento gigantesco. Ou seja, eles se voltaram a Deus. Então a reação, através da profecia, pela profecia que se recebe, ela também vai gerar um impacto e uma movimentação de Deus. Então a profecia, ela não acontece liberada do cumprimento. Pelo contrário, o cumprimento ele vai vir de acordo com aquilo que Deus deseja realizar, dependendo da resposta que alguém dá à profecia que foi liberada. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente para de acreditar em algumas palavras que foram ditas, porque a gente não vê aquilo se cumprir na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa: se o que você recebeu é legítimo e não está acontecendo, você precisa entender o seguinte: o que eu ainda não estou obedecendo para que aquela palavra se cumpra? O que eu preciso rever nos meus dias para que aquela palavra aconteça? Por quê? Porque eu preciso do testemunho. E esse é o espírito da profecia. Então, quando não há o testemunho, não há espírito. Tudo que a gente tem é apenas palavras lançadas. A essência da profecia é o cumprimento daquilo que foi dito. Então, toda a profecia, ela responsabiliza a cada um de nós. Ela vai mexer nos nossos dias, na nossa movimentação, vai. Porque a profecia, ela vai gerar uma história de Cristo aplicada em nossos dias. Vocês estão comigo aí, meu irmão? Amém? Está dando para entender? E isso é importante. Então a igreja, quando ela perde a voz profética, é algo grave acontecendo. Por quê? Porque quando ela perde a voz profética, ela perde o Cristo como centro. Porque quando ela perde a voz profética, ela perde o Cristo como centro. Você já não tem mais a testemunha daquilo que Ele fez. Eu não posso, por mais que eu realize coisas como igreja, eu não posso tirar esse aspecto. O testemunho ainda é de Jesus, meu irmão. Ainda é por aquilo que Ele fez. Ainda é por causa de Cristo. E sempre vai ser. E é para isso que a gente tem que estar voltando os nossos olhos para aquilo que o Senhor é e para aquilo que Ele fez como testemunho para cada um de nós. A profecia, ela tem que ser filtrada pelo caráter e pela obra de Jesus, meu irmão. Por isso que a palavra diz o seguinte: olha, você pode até julgar a profecia, não pode? Você não pode julgar mas a profecia você pode. Então, a própria palavra nos dá esse aspecto. Se eu posso analisar, é porque tem errado. É porque tem profecia desfocada. E isso acaba sendo perigoso, porque isso me tira daquilo que Deus deveria estar fazendo em mim e dizendo através de mim. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Pedro 1,19. E até o 21. Vamos lá. E temos muito firme a palavra dos profetas.
a qual bem fazeis em estar atentos. Isso é uma coisa que eu preciso guardar no meu coração. A gente precisa estar atento àquilo que está sendo liberado. Como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia e escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem produz não é a gente, quem produz é o Espírito Santo. Esse é o lugar que a minha criatividade profética não pode entrar. Porque eu preciso entender quando o Espírito está falando. E eu só posso liberar o que o Espírito está falando, não o que eu desejo falar. Eu vou te dar um exemplo prático que vai ajudar nessa questão. Uma vez eu estava lá no Mevan. Eu não sou profeta, irmãos. Eu estava lá no Mevan e terminei de pregar. E, irmãos, a gente prega, a gente ora, a gente quase vira cambalhota. E aí chega no final do culto, alguém ainda vem pra gente e fala: o pastor pode orar por mim? Né? Eu acho, tipo, as outras orações nada valeu agora. Mas na verdade, o que a pessoa está querendo? Ela está querendo uma palavra para ela, no individual, não é verdade? O que não teria problema. Mas a pessoa veio para mim: pastor, você pode orar por mim depois de um culto? Eu olhei para ela: não posso. Não faço isso em casa, crianças. E ela olhou assustada, né? Mas eu estava sentindo algo de Deus ali, por isso que eu fiz. Olhou para mim e disse: como assim? O senhor não vai orar por mim? Eu assim: não. E vou te dizer por quê. Ela: por quê, pastor? Porque em nenhum momento, eu fui impulsionado pelo Espírito para orar por você. Isso não foi produzido pelo Espírito, isso foi a tua vontade. Então, se eu orar por você agora, vão ser palavras da minha cabeça. Então eu quero te proteger do que eu penso acerca de você. Você precisa entender o seguinte: quando Deus quiser te dar uma direção em aspecto pessoal, Ele, pelo Espírito, levantará alguém a seu tempo, e você ouvirá dele o que você precisa ouvir agora. E aí a gente precisa entender algo, meu irmão. Eu já fiz isso algumas vezes, então eu tenho várias histórias parecidas com o mesmo aspecto. Aí a pessoa sai: mas, ai pastor, eu entendi. Assim: pois é, foi aquilo que a gente leu nas escrituras. Eu não quero que as pessoas se dobrem a mim, eu quero que elas se dobrem a Deus. E quando às vezes acontece de Deus não dar uma palavra tão direcionada como a gente espera, irmãos, fica com o silêncio, porque o silêncio está sendo didático nesse momento. Entenda o que Deus está falando no silêncio. Você não precisa produzir nada, e isso é libertador para quem carrega ministério e dons e vocação, para quem é vocacionado. Porque você não precisa funcionar quando as pessoas esperam, você precisa funcionar quando Deus te libera para funcionar. Lembra de Jesus? Eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Então tem momentos que eu posso dizer não, né? Eu gosto muito de quando alguém vem pedir esse tipo de oração, eu já sei que a questão dele é profética. Então quando eu tenho profeta por perto, meu irmão, eu já puxo: ó, pede para fulano orar por você. Por quê? Porque daí talvez Deus até libere algo, né? Mas é muito libertador quando a gente fala: não é o momento, né? Não é agora. Não, agora eu não tenho uma palavra. E eu já sei que eu vou terminar esse culto, ninguém vai pedir para orar. Aleluia. Glória a Deus, né? Mas é aquele ponto, meu irmão. A gente precisa ter essa perspectiva, porque ela é muito importante. É como uma candeia que brilha, como algo que se acende à noite. A palavra está dizendo: olha, a profecia ela clareia. Agora não sou eu que acendo a lâmpada. Não é a gente que vai pegar e acender a candeia no momento que a gente quer, da forma que a gente quer. Não é Ele. O que eu preciso é proteger a candeia, é proteger aquilo que Deus deu. E naquele momento certo,
aquilo vai acender, meu irmão. No momento que Deus achar que agora eu preciso ser iluminado, isso vai acontecer. Você já teve momentos que você veio e falou assim, pô, eu não aguento mais, de repente veio uma palavra e te renovou? Já aconteceu isso? Ou é só eu acho que eu morei em Marte. Mas de vez em quando acontece, daí daqui a pouco aquele BUM! Não ilumina a gente? Você fala, uau, e te dá mais algumas milhas, te dá mais gás. Mas eu não posso, meu irmão, artificializar aquilo que deveria acontecer naturalmente pelo Espírito. E se Deus não fizer? Ele não fez. Agora, se fizer, é legítimo. O que eu costumo dizer nas igrejas é o seguinte: se reúnam em oração, se reúnam diante dele e deixa ele conduzir. Sabe aquela coisa de levanta a mão, baixa a mão, para a direita, para a esquerda, sabe? Quando ele vem, você não precisa mandar ninguém fazer mais nada, meu irmão. Quando ele vem, você não precisa ficar falando no louvor, feche seus olhos para você adorar a Deus. Não! Quando ele vem, as pessoas se dobram, as pessoas reconhecem. Então o que eu preciso é atrair a sua presença e ponto final. E deixar o Senhor conduzir o culto da maneira dele. Não é a gente que acende essa lâmpada, meu irmão. É o Senhor. Ele é que age da maneira dele no nosso meio. Eu só preciso proteger essa essência. E ponto. Não querer artificialmente produzir. Irmãos, igreja não é indústria. Parece que a gente está em dias que as igrejas estão virando indústria da fé. Sai tudo igualzinho, né? Tem até paleta de cores agora, coisa mais linda. Só não tem entrega. Não, meu irmão, vamos, né? Às vezes eu falo lá em Itajaí, menos, né? Menos. Por quê? Porque é coisa simples. É oração, é verdade, é confessar uns aos outros, é orar um pelos outros. É buscar aquele que fraquejou na fé, como se você estivesse buscando a si mesmo. É insistir, é reconhecer. Tem limite? Tem, irmãos. Claro que tem. Por isso que os filhos são direcionados, guiados pelo Espírito. Por isso que eu preciso entender aquilo que Deus está gerando. Às vezes Deus responde de uma maneira que a gente não espera. Então, a palavra, ela sempre vai iluminar o lugar escuro. Sempre, sempre. Ela sempre vai clarear. Se não clarear, não é a palavra profética. Se não iluminar, porque, imagina, irmãos, qual foi a primeira coisa que Deus falou na palavra? Que a Bíblia diz que Deus falou? Haja luz, porque esse é o primeiro efeito da palavra. Iluminar. É acender essa luz no escuro. É dar sentido para as coisas. É dar sentido para as nossas vidas. Se a gente está diante de uma geração perdida, é porque não entendeu como o Espírito da profecia se move. É que não entendeu ainda como a palavra se move. E eu acho incrível que a palavra, ela tem o seu próprio movimento. Tem, meu irmão. Tem. Você já leu na sua Bíblia, inclusive, coisas que apontam para o que eu estou dizendo. Você já leu alguma vez nas Escrituras, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo? A maioria das vezes essa pessoa nem estava buscando. Estava ou não estava? Não, a palavra foi atrás dela. Porque a palavra tem o seu próprio movimento. E a palavra no seu movimento movimenta aqueles que ouvem. Então o movimento da palavra eu não produzo, ele se movimenta. E ele vai movimentar os que ouvem. Lembra de Moisés? Como que Deus falou com Moisés? Através da sarça. A palavra diz que havia um anjo de fogo em meio à sarça. Às vezes a gente fala da sarça e não percebe o anjo de fogo. Mas sabe o que os estudos dizem? Que esse anjo de fogo não era um anjo. Era o próprio Jesus, da sua forma corpórea, antes de o verbo se fazer carne. Por quê? Porque lembra quando foi anunciado que ele batizaria com fogo? Uma imersão no fogo? Lembra disso?
O fogo é o próprio Cristo, é uma imersão naquilo que Ele é. Então, na verdade, a sarça, o anjo de fogo que estava em meio à sarça, que liberou uma palavra, era a profecia direcionando Moisés daquilo que ele deveria viver. Ou seja, a profecia estava em movimento, e a profecia encontrou Moisés, e Moisés se dobrou a profecia, e aí houve cumprimento, por isso que ele se tornou um profeta. Agora a questão é eu entender qual a movimentação profética para os nossos dias, para que essa movimentação também me movimente. Não é indústria, meu irmão. Não é porque alguém fez e deu certo que eu tenho que fazer também. Eu preciso estar com meus ouvidos atentos àquilo que o Senhor está dizendo nos nossos dias. Eu preciso. Receita todo mundo vai ter para nós, meu irmão. Receita do sucesso, receita do crescimento, fórmulas, meios, todo mundo vai ter. Mas quem conduz ainda o seu povo é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. É isso que a gente tem que estar atento. A Ele devemos ouvir. Aquilo que o Senhor está anunciando nos nossos dias é muito importante. Se você puder, meu irmão, depois lê essa apostila. Você vai ver como, de tempos em tempos, Deus levantou alguém. E muitas vezes fora do sistema religioso que havia na época. Muitas vezes. Um dos profetas mais conhecidos das Escrituras, qual é o nome dele? Vamos ver se o cursinho do pastor Tiago está sendo bom. Qual é um dos profetas mais importantes da Bíblia? Você vai pensar em vários, porque você conhece muita palavra. Eu vou te dar uma dica. Tem um chamado Samuel, não tem? Quem era a mãe de Samuel? Ana. Aí a gente vai lá no tempo de Juízes. O tempo de Juízes era algo terrível. Por quê? Porque cada um estava vivendo na sua própria vontade. Opa! Fazendo o que achava que deveria fazer. Esse fato demonstra que Deus estava longe da vida deles. Quando um homem procura viver a sua própria vontade, isso é o próprio esfriamento na fé. Eu não esfrio na fé quando eu deixo de vir na igreja, eu esfrio na fé quando eu deixo de fazer a vontade de Deus. E eu começo a buscar minhas próprias vontades. Ou seja, Deus já não está mais me direcionando, eu sou a minha própria direção. Se você quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz e me siga. Foi o que Jesus falou. Então eu preciso entender essas medidas. Agora, o que aconteceu com Ana? Ela era estéril. E ela vai orar, meu irmão. E ela ainda, o profeta que viu ela orando ainda falou que ela estava bêbada. Imagina, o sacerdote, né? Na verdade, o sacerdote que viu ela orando, achou que ela estava bêbada. Ou seja, diante de um povo que faz a sua própria vontade, os sacerdotes também morrem. Não tem mais a percepção dos céus. Ana era o vento profético naquele tempo. Ali haveria uma movimentação, uma voz profética nascendo, surgindo. Mas o sacerdote olha e não entende o que estava acontecendo, e ela tem que se explicar. Mas quem ela gera? Ela gera a resposta que Deus daria a Israel. Ela gera Samuel, e ela vai a Deus. Ela não vê simplesmente como o povo estava, ela não pega as dores do povo, não. Havia um clamor dentro de Ana. Ou você acha que essa oração não foi o próprio Espírito Santo gerando um clamor em Ana? A glória é de Deus, meu irmão. Existem algumas coisas que a gente sente como alvo, como direção, como vontade, que tem a ver com aquilo que Deus quer gerar nos nossos dias. Então eu preciso prestar atenção, porque pode ter algo dentro do seu vento profético ainda para nascer. Então entenda que alguns desconfortos, algumas tristezas têm a ver com aquilo que Deus quer gerar nesse ventre profético. Samuel ia trazer a voz de Deus de volta no meio de Israel. E é isso que eu preciso entender. Esses aspectos na Bíblia vai se repetindo. Eu podia citar muitos casos. E vai se repetindo. Deus levanta em meio ao caos a sua voz. Porque a voz é que organiza o caos. Ela que é a luz das trevas. Então quando tudo vira do avesso, meu irmão, quando tudo dá errado, é hora de a gente parar e ouvir
Por quê? Porque se está dando errado é porque a gente deixou de ouvir a voz. Porque a voz organiza. Por isso que Deus trouxe a revelação da própria criação, que é a voz organizando tudo, aquilo que a gente conhece como matéria. A voz, ela sempre vai organizar. A profecia, ela sempre vai organizar. Então, se eu estou desorganizado, logo, eu não estou ouvindo a profecia. Logo, eu não estou ouvindo aquilo que Deus está revelando, trazendo para os meus dias. O profeta não controla a luz, meu irmão. A profecia, ela não é um canhão que eu aponto para onde eu desejo. Não. Eu não posso tentar conduzir da minha forma a profecia. Eu não posso. Quando o verbo fala, aqui no final, 2 Pedro 1,19, no versículo 21, quando fala movidos pelo Espírito, meu irmão, o movidos aqui é feromenoi, no original, que descreve um movimento irresistível. Eu queria que você guardasse muito isso no seu coração. Quando a palavra fala que alguém é movimentada pelo Espírito, não é uma ação pessoal. Não é tipo assim, meu cérebro dando a ordem para que eu dê o passo para a minha direita. Não, aquilo é tão irresistível que eu me movimento. O impulsionamento do Espírito é tão forte que eu acabo sendo conduzido. E quando eu vejo, eu já estou fazendo. E quando eu vejo, eu já estou vivendo. Se isso não for legítimo, eu não posso me movimentar, meu irmão. Se isso não for real, o que está te impulsionando é a profecia. Então ela vai te movimentar. Agora, se isso não acontece, o que vai acontecer? Desinteresse pelas coisas de Deus. Desinteresse pela obra de Deus. O esfriamento do amor. Você já não consegue mais olhar para os irmãos e amar. Você vê mais o problema do que a direção. Você já não consegue mais ver a igreja como igreja. Ou seja, aquilo que era para ser luz na sua vida começa a se transformar em trevas, em escuridão. Você começa só a ver problema. Por quê? Porque é a profecia que traz a direção, é a profecia que traz a luz, é a profecia que traz a essência daquilo que Cristo é. E a palavra diz que Deus é amor, os três não são um. Agora eu preciso entender esse aspecto. Então, se eu deixo de amar, se eu deixo de viver, é porque a profecia que foi lançada no meu coração, ela se enfraqueceu. Então eu preciso trazer esse coração de volta. Eu preciso me direcionar novamente à profecia. A profecia, ela é o testemunho permanente, meu irmão. É o testemunho eterno, porque ela é o testemunho do próprio Cristo. E isso são aspectos que a gente vai percebendo pela palavra. Há um derramamento profético sobre a igreja. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. E é interessante isso, né, meu irmão? Agora tem uma coisa que Jesus falou que eu acho impressionante. Ele falou, o Espírito está sobre mim. O que Jesus estava dizendo? Que embora Cristo é o corpo, o que faz com que ele se movimentasse era ação. O que fez com que ele se movimentasse foi a ação do Espírito, porque isso aponta para a igreja. Isso é tão sério, meu irmão, que eu falo para as igrejas às vezes, o teu problema é o cargo que vocês criam, porque você cria cargo sem cargo. As pessoas obedecem, mas não são levadas pelo Espírito. Tiago já ouviu eu falando isso. Eu falo, Tiago, teu trabalho é mais observar do que simplesmente fazer. Por quê? Porque se você observar, você vai enxergar aqueles que o Espírito já está levantando. Aqueles que o Espírito está já evidenciando que essa pessoa carrega algo. Por quê?
Porque a profecia ilumina, meu irmão. Aí chega num ponto que você não precisa mais mandar ninguém. As pessoas vão assumir o seu papel. As pessoas vão assumir o seu lugar. Agora, se não há submissão à profecia, não vai ter submissão mais nada, meu irmão. Aí se quebra a hierarquia. Se quebra a igreja hierárquica, também. Se você olhar Atos 2, quem é que levantou para falar do que estava acontecendo? Pedro e os apóstolos. Jesus deixou uma liderança antes da igreja nascer. Ou seja, se não houvesse importância, Jesus não faria primeiro. Antes do derramar do Espírito, Jesus organizou uma liderança. Agora, se não há submissão à profecia, não vai haver submissão à liderança. Se não tiver submissão à palavra, não sobra mais nada de obediência, meu irmão. Não, aí a gente está diante do espírito de rebeldia. E olha que o espírito de rebeldia, eu costumo dizer que ele tem muitos argumentos, ele só não tem obediência. Ele é criativo em argumento, ele só não consegue obedecer. Então uma ordem simples já se torna uma coisa complicada. Simples. E é interessante que o próprio Jesus veio e disse, né? Eu não vim para fazer a minha vontade. E tem gente que vem para a igreja achando que a igreja deve fazer a sua vontade. Vou dar uma boa notícia para essa pessoa. Isso não vai acontecer, aleluia. Deus vai usar a igreja para matar a tua vontade. Aonde você vê às vezes problema, na verdade é uma solução de Deus para curar pessoas. E é uma coisa, meu irmão, que a gente precisa entender. Atos 2, 17 e 18. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E profetizarão. O espírito ele foi derramado para ativar uma visão e uma devoção. Mas a devoção correta. Porque se o movimento do espírito te impulsiona, você sempre vai adorar da forma certa. Você vai se dobrar para quem você deve se dobrar, para Deus. Então essa igreja cheia do Espírito, ela coletivizou esse aspecto da palavra profética. Então isso empoderou, deixou mais poderoso a ação de Deus no nosso meio. Agora eu fico pensando, né, meu irmão? Diante disso tudo, da profecia que organiza, que direciona, a gente tem pessoas perdidas. Às vezes vem para a gente, pastor, eu não sei qual que é a minha vocação. Pastor, eu não consigo entender qual a vontade de Deus para a minha vida. Ah, pastor, eu estou em crise, porque eu não sei o que eu faço. E às vezes eu falo assim, gente, deixa eu falar, né, para alguns que já me procuraram para dizer isso. Deixa eu dizer uma coisa, enquanto você não ouvir Deus, nenhuma direção vai ser suficiente. Enquanto você não parar e ouvir aquilo que Deus realmente está dizendo, porque Ele está, é você que não está ouvindo. E às vezes a gente acha que o silêncio é Deus não falando. Muitas vezes é Deus falando, o problema é que eu não estou ouvindo. E eu preciso ouvir. Deus derramou do seu Espírito em minha igreja. E eu vou dizer uma coisa para você séria, o céu não está mudo. Irmãos, Deus ainda está falando muito. O céu não está mudo. Agora nossas igrejas precisam ouvir. A nossa igreja precisa ouvir mais. Ouvir mais. Tipo, oração, jejum não é para você se sentir mais espiritual. É para você se tornar mais sensível àquilo que o Senhor está dizendo. Esses são aspectos importantes. E repare uma coisa, meu irmão. A profecia é o idioma do avivamento.
todo avivamento vai nascer por uma palavra que vem, que surge, que se manifesta, que impulsiona um comportamento, que impulsiona um povo, que impulsiona uma casa, que impulsiona um lugar, que gera uma movimentação dos céus. Então, a profecia, ela é idioma do avivamento. Agora, ela precisa acontecer, e eu preciso estar sensível àquilo que está acontecendo. O impacto da profecia, ele sempre vai revolucionar, meu irmão. Ele sempre vai ser algo que vai revolucionar a nossa vida de Deus, com Deus. Sempre. Sempre vai revolucionar. A gente é chacoalhado para viver coisas maiores, para entrar em outros aspectos. Sempre vai ser dessa forma. Então a igreja, ela tem uma responsabilidade. Ela precisa criar esses ambientes onde o Espírito pode se mover. E de forma livre. Irmãos, o que eu mais estou dizendo nos púlpitos hoje: deixa o Espírito Santo agir da forma dele. É o que eu mais estou dizendo. Eu estou fazendo um culto em São Paulo agora. Eu vou encerrar com isso. E a proposta é essa. A gente botou one fire, um fogo. É tudo que a gente precisa, meu irmão. Se a gente manter um fogo, já está valendo, sabe? E aí a gente fez uma proposta. Vamos chegar, tipo como vocês fizeram hoje. Vamos chegar 2 horas antes do culto. Vamos ficar todo mundo orando. Mas esquece, eu não vou orar por ninguém. Não é um líder orando por outro. Não é nada disso. Lá no one fire. Só orem. Eu falei para os pastores, chamei todo mundo, deixa as pessoas livres. Deixa se elas quiserem andar, quiser sentar, se quiser, mas deixa livre, deixa. Só vamos atrair a presença de Deus e ponto final. E aí quando chegar os músicos, deixa eles plugar o instrumento e começar a adorar. Não vamos mecanizar, deixa livre, deixa solto. E a palavra deixa acontecer em meio a isso. E meu irmão, está sendo algo de Deus. O pastor me mandou um recado semanas atrás, falou: Gladson, todos os ministérios resolveram tirar dias de jejum e oração. Ninguém pediu nada. Mas aqui eu falo, meu irmão, quando algo do céu se manifesta, as pessoas se dobram. Mas tem que se dobrar a Deus. Se dobram. Então você não precisa. Agora já começou o pastor a me ligar. Está indo gente de Minas Gerais, está vindo gente de outros estados, pegando avião para participar do culto. Eu estou saindo de Santa Catarina para ir num culto. Eu pego o avião, vou até lá, prego no culto e volto para Itajaí. Que loucura! Mas por quê? Porque houve uma profecia, houve uma palavra que mexeu com os nossos corações. Houve algo, a gente está numa expectativa não daquilo que eu vou pregar, mas daquilo que Deus vai fazer. Então, quando há uma profecia, ela traz uma cultura nova, e essa cultura é dos céus. E a cultura da terra, ela cai por terra. A cultura dos céus, ela toma o nosso ambiente. Toma o nosso ambiente. É bom a gente andar debaixo de um encargo profético, é lindo, meu irmão. Mas é mais lindo quando eu começo a ver que os irmãos começam a funcionar assim também. É bom ensinar a palavra, é maravilhoso. Mas é muito bom quando eu percebo que Deus está levantando mais gente para fazer isso. Se todos nós fôssemos profetas, mestres, pastores, evangelistas. Se todos nós fluíssemos de uma forma livre no Espírito, sendo impulsionados por aquilo que o Senhor está dizendo. Lembra de Silas e Paulo? Paulo teve encontro com Jesus, mas ele não foi liberado quando ele teve encontro. Ele foi liberado numa reunião em que havia doutores e mestres que estavam em jejum e oração, e o Espírito disse para separar Paulo para a obra do ministério. E aí nasce o contexto missionário dele. Ou seja, não adianta só ter um encontro, eu preciso ter a direção. E a direção pode demorar mais do que o encontro. O encontro de Paulo foi rápido, agora a direção demorou. Então o que eu percebo é que Deus quer que a gente mantenha o encontro para que a direção venha. Paulo não se desviou depois do encontro com Jesus. Aquilo mexeu com a sua cabeça, mexeu com seus pensamentos, mexeu com a sua estrutura. No caminho de Damasco foi algo transformador o que ele viveu. Foi algo que trouxe um outro Paulo de uma outra forma. Ele foi refeito por aquele encontro. Mas a direção veio depois. É aí que está. Às vezes a gente é carregado, a gente tem encontro, a gente está com a presença, a gente está com o Senhor. Mas eu preciso entender que a profecia ela vai acontecer no seu tempo. A direção ela vai acontecer no seu tempo.
Então eu preciso me manter firme, fiel aos encontros com o Senhor, até que a profecia me mova. Eu não tenho que usar a minha força para movimentar a profecia, é a profecia que precisa me mover. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu vou pedir uma coisa aos irmãos, se puder deixar a luz acesa, irmão. Eu gosto de ver as pessoas. Obrigado. Coisa de velho, né? Mas deixa eu te dizer, meu irmão, algo real. Eu acho que você já deve ter vivido algo semelhante. Mas de tempos em tempos vem uma onda sobre nós. E a gente começa a querer orar mais, a gente começa a querer jejuar mais, a gente começa... Irmãos, quantas noites eu amanheci orando, que delícia isso. Mas impulsionado pelo Espírito, isso não é uma doutrina apenas, isso é uma essência que a gente precisa viver. É uma essência. É uma essência, é algo que precisa ser gerado pelo Espírito. É o que evidencia, de fato. E vem essas ondas, eu lembro que antigamente a gente viajava muito de carro, de ônibus, de jegue, do que desce, né? Às vezes era viagem de 8 horas. A gente já combinou para falar, né? Em 8 horas de viagem a gente falar em línguas 8 horas. Chegava todo mundo pegando fogo nas conferências. Eu lembro de às vezes a gente ia almoçar, empurrar o prato, ninguém conseguia comer, meu irmão. A presença invadia a casa. Eu já cheguei em conferência e a gente chegar, as pessoas começaram a cair, sendo batizadas pelo Espírito. A gente só chegar e Deus começar uma movimentação. Eu já vivi dias de pessoas ser batizadas estacionando o carro no estacionamento da igreja. Eu já tive cultos que os vizinhos, como vieram na igreja, todo mundo achou que ia reclamar do som. Não. Sabe o que os vizinhos disseram? Algo entrou lá em casa, a gente sentiu a necessidade de estar com vocês. Pessoas que nem conheciam a Cristo. Meu irmão, Deus já fez tanta coisa. Eu me converti com 17, eu tenho muita coisa para contar para vocês nesse aspecto. Mas essa é a essência. E é bom quando a gente se depara com milagres, com manifestações, é bom, não é? É bom demais. Só que eu preciso entender uma coisa. O povo que foi escravo lá no Egito clamou a Deus e Deus respondeu. E eles vivenciaram milagres de Deus, coluna de fogo, nuvem, que acompanhava o seu caminho. Roupa que crescia no corpo, mas essa geração toda morreu no deserto. Porque milagre de Deus não simboliza aprovação. Muitas vezes simboliza misericórdia. E o que a gente precisa é do milagre de Deus? Também. Mas a gente também precisa da aprovação. E a aprovação, ela só vai acontecer se eu ouvir aquilo que o Espírito está dizendo. Se eu ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Se eu ouvir, se eu tiver sensibilidade daquilo que o Senhor está anunciando, isso precisa tomar a direção dos meus dias. Precisa tomar meu coração. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu queria que você orasse agora, nesse momento. Se essa palavra falou com você, talvez existam alguns resgates que precisam acontecer no seu coração. Senhor, nós oramos pela Tua essência, Pai. Nós oramos para que haja sensibilidade daquilo que o Espírito quer anunciar, do Espírito da profecia, daquilo que o Espírito quer anunciar no nosso meio. Senhor, que haja evidências dos céus nos nossos dias. Eu oro por um despertamento profético, Senhor. Mais do que visitar um profeta, nós precisamos da profecia. Ela precisa estar em nós, Senhor. Toca nas nossas vidas essa manhã. Senhor, nos devolve naquele lugar. Talvez há Anas aqui que ainda se sentem espiritualmente estéreis. Foi uma oração que mudou essa realidade, Senhor.
Foi uma oração diante de Deus que ouve, que observa, que mudou essa realidade. Senhor, nós oramos para que esse tempo ele seja perceptível aqui nessa casa, para que a profecia seja perceptível nessa casa, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor está anunciando nos nossos dias. É mais do que uma mensagem bonita, é mais que hermenêutica, homilética, é mais, Senhor, do que tudo isso, embora também tenha sua importância. É mais que a ciência de estudar Deus, é a vida de Deus, é a vida de Deus no nosso meio. Ativa os sonhos, Senhor, ativa os sonhos. O Senhor popularizou isso, Senhor. Aguça as percepções. Nós queremos declarar essa manhã, nós não queremos viver pela nossa vontade. Nós abrimos mão, Senhor, da nossa vontade. Nós abrimos mão da nossa liberdade. Nós queremos ser direcionados pelo Espírito. Toca no Senhor nessa manhã. Isso, fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Que essa movimentação seja irresistível para você. Vem, Espírito Santo.